TVU, canal universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade de Grande Fortaleza para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. No programa de hoje, recebemos o Dr. Eduardo Gomes de Mato, consultor empresarial, e ainda a senhora Madalena Matos, palestrante, para falar um pouco sobre esse guia que eles são idealizadores, que é o Guia de Palestrantes e Facilitadores do Ceará. Senhores, sejam bem-vindos à Sociedade de Direito. Hoje a gente está trazendo um tema diferente. Hoje a gente sempre é cobrado, no programa você fala muito sobre a pessoa física em si, mas nunca deu um foco mais empresarial. Então a gente hoje estamos recebendo os senhores para falar um pouco sobre isso. Eu queria aqui começar o programa falando um pouco sobre o guia. O que seria esse guia, essa idealização, tendo em vista que o estado do Ceará realmente está crescendo a nível nacional, tudo hoje foca o Ceará. Ave Maria, olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? A ideia do guia nasceu, e geralmente eles gostam que eu fale, né? Eu digo que o guia tem uma mãe e dois pais. A ideia realmente começou em, mais ou menos, eu acho que em 2099, aquela necessidade da gente mostrar o que a gente tem de melhor, porque a gente não tem só humor, também tem facilitador e palestrante. Então é muito importante da história da gente mostrar a cara, mostrar o que você é bom, mostrar. E essa ideia veio. E quando toda vida que eu ia pensar em viabilizar, eu sentia uma certa dificuldade. E aí foi quando eu falei com o Eduardo e com o Délio também, que é o Eduardo Gomes de Matos e o Délio Pinheiro, e a gente juntou, né, e eles somaram, a gente somou e realmente a gente fez acontecer. A gente fez o trabalho todo em 2012 para circular em 2013. Em 2013 ele está circulando gratuitamente, né? E agora a gente vai lançar 2014. Né, Eduardo? O lançamento do Guia 2014 é uma concretização de um sonho da Madalena. Madalena veio conversar comigo e com o Délio e a gente então encampou a ideia da Madalena da gente valorizar os talentos do Ceará. Nós tínhamos vários palestrantes que sempre vinham de fora, Rio de Janeiro, São Paulo e outras praças, mas as empresas cearenses não conheciam todos os talentos que nós tínhamos aqui no nosso estado. Então o Guia veio com essa ideia de nós apresentarmos para os gerentes de recursos humanos, para os empresários, os talentos que nós temos aqui na nossa terra nessa área, que são grandes palestrantes e que podem contribuir com o nosso estado para tornar as empresas do nosso estado empresas mais competitivas, empresas mais duradouras. Então foi essa a ideia e agora nós estamos lançando já o segundo guia, né, 2014, fazendo o lançamento agora em agosto. É interessante focar o profissional do Ceará, porque a gente tem vários autores, digamos, desde a literatura até o direito, a gente tem vários autores a nível nacionais que são cearenses. E agora também focando no palestrante, né, doutora? E facilitador. Outra coisa também que vai ajudar muito o empresário, né, que a gente sabe muito bem que o mercado está cada vez mais assim, oscilando e está cada vez mais enxugando a questão de enxugando as empresas para que gerar resultado. Então, para você contratar uma pessoa de fora, o custo é bem maior. Né? E se nós temos gente aqui no Ceará muito boa, pode ter certeza, olha, Jean, sinceramente assim, eu não uso a palavra concorrente, eu uso um colega de trabalho, geralmente eu digo isso porque hoje em dia, do jeito que está, nessa mudança do mercado constante, a gente precisa ver que não somos concorrentes, né? Nós somos colegas de trabalho, é isso que a gente tem que ver. Então é muito importante que a gente mostre que no nosso Ceará, né, o nosso guia, a gente teve até cuidado, Jean, da gente fazer tudo em ordem alfabética. Né? A gente teve o cuidado de mostrar para as pessoas, né, todo o nosso potencial. Você imagina que a gente duplicou, esse 2014 duplicou essa quantidade. Então mais pessoas estão interessadas em se mostrar junto com a gente e dar credibilidade para as empresas. Então as empresas estão precisando estão enxugando, né, todo o seu pessoal. Então é importante que ele veja o seguinte, você pode cotar o pessoal de fora, é importante que você cote, mas é importante também que você veja o nosso pessoal. Né? O nosso Ceará, por exemplo, em temas de motivação, a gente tem gente muito boa, em tema de gestão, tem aqui o Eduardo Gomes de Matos, que é muito importante, a equipe dele toda, que é competente, que a gente sabe disso, que tem nome no mercado.
Nós temos vários, gestão, vendas, estratégia, PNL, programação neurolinguística, a gente tem marketing, a gente tem, quer dizer, é uma quantidade enorme. Então isso aí é muito importante que as empresas vejam o que a gente tem aqui no Ceará e façam essa cotação, mas vejam também o preço do nosso pessoal, que vai valer a pena, né, valorizar o que é nosso e ver, por exemplo, em cada página, ô Jean, a gente tem um cuidado de oferecer uma página miolo, né? A gente vai e oferece uma página miolo e oferece também uma página dupla. Então a opção é do investidor, porque como a gente falou anteriormente, a distribuição é gratuita. Né? Quem faz o investimento somos nós. Nós, os facilitadores, os palestrantes, os consultores, nós investimos para que as empresas recebam isso gratuitamente, para que o empresário tenha na sua mão, para facilitar a sua vida, o nosso guia. São áreas, a gente comentou antes aqui nos bastidores, que áreas também que vocês atuam e tentam mostrar no guia, né? Motivacional é uma, né, doutora? A senhora poderia falar um pouco sobre essa parte? Olha, que é o carro forte, né? No caso daqui da Madalena, da minha, né? Que o meu carro forte é motivação. Eu digo às vezes quando as pessoas perguntam assim, eu não sei fazer nada sem motivação. Então é muito importante a questão da motivação. E eu digo assim, a motivação, antigamente a gente falava que a motivação era só intrínseca, que é só dentro do ser humano, realmente ela vem dentro do ser humano. Mas pode observar que as empresas também estão se preocupando que ela seja também extrínseca. Então as empresas estão se preocupando em dar mais qualidade de vida, dando a questão das, como é que chama, aquelas ginásticas laborais, estão dando a questão mudando o ambiente da empresa para que a motivação comece a partir do momento que ele entra na empresa. Então isso é muito importante. A motivação pode ser intrínseca como pode ser extrínseca. Hoje é um desafio das empresas atrair e reter talentos. Né? Nós temos esse grande desafio, as empresas buscam profissionais e um dos entraves para o crescimento interno das organizações é justamente a falta de pessoas. Nós não temos pessoas preparadas para suportar o crescimento da empresa. E, por exemplo, num estado como o nosso, que tem um crescimento de um PIB maior do que o crescimento do PIB brasileiro, né, constantemente nesses últimos anos, e investimentos e outras empresas do Sul também vindo investir no nosso estado, preparar pessoas é muito importante. Então, o palestrante, ele vai para dentro da organização para contribuir com essa formação. Então, existe a parte, como a Madalena colocou, de motivação, existe o desenvolvimento dos líderes, né? Existe a parte do engajamento, e existe a parte do comprometimento. Então, são vários temas que são abordados juntamente com os colaboradores daquela organização, que facilitam esse trabalho de atrair e reter talentos dentro da organização. Claro que não é só isso, né? A empresa ela tem que ter um ambiente que proporcione o desenvolvimento das pessoas. O que os jovens hoje mais querem, principalmente a geração Y quer, é oportunidades de crescimento, oportunidades de ter um trabalho que tenha um significado para eles. Então as pessoas querem significado, não querem só mais um trabalho em troca de um salário. As pessoas querem contribuir com alguma coisa, né? A gente vê o próprio movimento hoje brasileiro, do povo brasileiro, em busca desse significado, em busca dessa reivindicação, para que a gente tenha realmente um país melhor. Então o profissional de recursos humanos que deseja encontrar com maior facilidade profissionais que possam contribuir com toda essa temática, hoje ele dispõe de um instrumento, né? Nós também, agora em 2014, estamos fazendo uma inovação, que todos os palestrantes anunciantes estarão também em um site, né? Então nós teremos um site, que é Guia de Palestrantes e Facilitadores do Ceará, e a empresa pesquisa ou por nome do palestrante. Então isso facilita bastante essa contratação, porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente não conhece, vamos dizer assim, todas as pessoas que trabalham nesses temas, né? Então o guia veio justamente facilitar esse processo aí, de contribuir com as empresas para que a gente possa formar talentos dentro da organização, para que a gente possa... Uma palestra, às vezes, uma frase que você diz, né? Você desperta um insight no profissional, você gera uma reflexão naquela pessoa, e não a palestra não muda a pessoa, mas aquele despertar, né? Aquele insight, aquela frase que você disse, às vezes toca lá no fundo do coração da pessoa e desperta ou a paixão dela, ou a emoção dela, ou a motivação dela para conseguir um resultado melhor, né? Então essa
toda essa sistemática que as empresas proporcionam de treinamento, de desenvolvimento, é justamente com esse foco, de nós termos profissionais mais qualificados, profissionais mais vibrantes, né? Profissionais mais apaixonados pelo que fazem. Porque só assim nós teremos empresas competitivas e duradouras, com esse significado passado para cada um deles. Doutora Madalena, o doutor Eduardo comentou, e realmente é isso, o palestrante chega e, dependendo do tema, tem aquela motivação, tem tudo. A senhora, como palestrante, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre a importância da figura do palestrante para as empresas. Eu até coloquei um pouquinho no editorial, a gente fala um pouquinho, tanto eu, ele e o dela, a gente fala um pouquinho da questão do conhecer o público, da habilidade, da questão você nasce palestrante? Às vezes muita gente pergunta, como também um empreendedor. A gente não nasce palestrante, a gente tem alguma característica, algum comportamento que leve a isso, né? Essa facilidade, essa coisa de você gostar, né, de realmente do que você faz. Então isso é muito importante. Agora, você pode vir a ser um palestrante? Também, a gente sabe muito bem que nós temos, aqui também no Ceará, nós temos grandes empresas, entidades de classe que preparam o palestrante, que dá um curso de metodologia, dá um curso de apresentações, dá um curso de didática, que é importante. Muitos, quando me perguntam, como é que eu vou fazer isso? Eu digo, você procura na entidade essa, você procura os S, o sistema S, que ensina. Dicção e impostação da impostação, oratória. Né? Tudo isso aí, nós temos aqui em Fortaleza formações para poder formar esse palestrante, já que a pessoa se identifica com o público. Porque a gente tem muitos colegas nossos que dizem assim, não, eu não sou palestrante. Eu sou apenas facilitador, que é diferente, que palestrante é aquela coisa que a palestra deve durar no máximo 2 horas, que a gente sabe disso, que não dá para esticar 1 hora, por exemplo, 1h15, 1h30, 2 horas no máximo. Passando disso aí já começa um seminário, já começa um workshop. Então você tem que saber essa diferença. Então aí você vai, mas tem colega nosso que diz, eu não sou palestrante, eu sou apenas facilitador ou instrutor, ou então também o professor. Né? Vem um professor também, que aqui também a gente tem professor, viu, também. Tem facilitador, tem instrutor e nós também temos professor. E eu também sou professora universitária. E então, o palestrante é aquela pessoa que gosta, o pessoal não gosta muito dessa coisa de falar não, mas tem que gostar de show. Né? E de dar o seu recado, tem que lembrar o seguinte, que a gente tem pouco tempo. A gente tem pouco tempo, mas a gente tem que passar a nossa mensagem, como ele falou, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter base realmente. Agora, só que em 2 horas a gente tem que passar aquela mensagem. Como ele falou, às vezes tem palavras que tocam o público, e eu ainda digo mais, tem exemplo que a gente fala de coisa do dia a dia da gente, que ajuda, né, aquela pessoa que está naquele momento precisando daquela palavra. Então é muito importante a carreira do palestrante, como do facilitador, como do professor. Mas você tem que querer ser. Né? Eu acho que em qualquer segmento. E hoje é uma carreira em ascensão. Antigamente nós tínhamos um professor no Brasil, que era o Reinaldo Polito, com seus cursos, livros, vídeos, ensinando a arte da oratória. Né? Porque dizem que o segundo maior medo do ser humano, o primeiro é morrer. E o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Né? Então, esse medo das pessoas falarem em público, ele, vamos dizer assim, é vencido a primeira etapa se você tem conhecimento para falar sobre aquilo. Então, eu posso falar 2 horas tranquilamente, sem ter me preparado, sobre liderança empresarial. Mas eu não consigo falar 5 minutos sobre física quântica, porque eu não tenho conhecimento em física quântica. Então, para você ser um bom palestrante, a primeira coisa é você dominar realmente um assunto. Ter profundidade naquele assunto, ter vivência naquele assunto, ter experiência naquele assunto. Então, os meus 20 anos de consultoria permitem eu ser um palestrante falando sobre crescimento empresarial, sobre competitividade, sobre liderança, sobre motivação de pessoas. Então, isso permite, mas não me permite falar em outros temas que não são da minha área. Então, por exemplo, eu não posso dar uma palestra sobre gestão financeira. Não é minha área. Eu não estudei, não me preparei. Não me preparei para isso. Então, essa carreira, por exemplo, a Madalena, quando iniciou essa ideia, ela identificou que aqui no Ceará nós temos em torno de 200 palestrantes. Né? No guia estão anunciando em torno de 40 a 50 palestrantes estão anunciando no guia 2014. Mas nós temos 200 palestrantes aqui. Como também a gente vê em alguns programas de televisão, que tem os humoristas mais famosos, e existem inúmeros humoristas que fazem belíssimos shows, e até em praças públicas, e que se tivessem uma oportunidade de ir para uma grande rede de TV nacional, como os programas dominicais,
ele daria um show, aqueles concursos de piada. A gente é conhecedor até de questão de segurança. Tem a história de um segurança aqui do nosso Ceará, né, que é sensacional. E aí ele fala muito para as pessoas que passam ao lado dele, ele diz, falta só uma oportunidade. Já a senhora vai me ver na televisão. Né, falta só essa oportunidade. E é incrível. Tem vários, nós temos vários humoristas, né, que é incrível aqui no Ceará, que, por exemplo, quando a gente chega em outros estados, uma vez eu estava em Rio Grande do Sul, né, e conversando, fazendo um curso e tal, e todo mundo tinha que se apresentar. E eu comecei a olhar nos crachá e era só eu do Ceará. E como eu sou bairrista, né, tinha o Ceará, tinha um CE bem pequenininho. Eu peguei um pincel, que eu só ando com um pincel na bolsa, e botei Ceará bem grande. E aí quando eu fui me apresentar, quando eu me levantei, eu sou Madalena Matos, do Ceará. Aí um colega que estava do lado disse, opa, pode logo começando a contar uma piada. Eu digo, cadê o cachê, meu irmão? Né? Então, quer dizer, a gente já tem essa veia de humor, né, realmente no nosso Ceará. Mas nós não só temos só isso. É isso que a gente tem que ver. Então, o guia vem exatamente para facilitar a vida dos empresários, para facilitar o pessoal do RH, né, o pessoal de TID, o pessoal que trabalha com treinamento, o pessoal que quer realmente qualificar a sua equipe, o seu pessoal. Então, isso aqui fica muito mais fácil. E outra coisa, em ordem alfabética, né? E a nossa proposta também, agora de 2014, além dele vir em ordem alfabética, ele vai vir também por ordem dos temas principais. Porque cada um aqui tem a história do tema que você atua, né? Tem, por exemplo, ela aqui está coaching executivo, né? Ela trabalha com liderança. Então, a gente vai pegar e colocar pelos temas, que a pessoa fica mais fácil ainda de você localizar. Se você está precisando de um treinamento para gestão, se você está precisando para liderança, você vai na palavra liderança e encontra os palestrantes. Então, isso aí é para facilitar mais ainda a vida do empresário e do RH. Interessante, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Eu quero falar sobre 2 temas específicos, mas vamos falar depois do intervalo. Okay. Agora a gente vai fazer esse pequeno intervalinho. Voltando assim ao segundo bloco da nossa Sociedade de Direito, falando um pouco sobre o guia de facilitadores e palestrantes do Ceará. Então, Eduardo, queria que o senhor falasse um pouco, a gente no primeiro bloco mostrando um pouco sobre o guia, falamos sobre a importância do palestrante, falamos sobre o cenário cearense, que é um cenário que está crescendo, e não só devido ao Copa, mas devido à gestão empresarial mesmo. Eu queria que o senhor comentasse esse foco para a gente. Eu digo que o grande problema do Brasil é gestão, né? Nós somos um país riquíssimo, cheio de recursos, mas que infelizmente nós não temos um projeto de gestão para o país. Então, no país, no estado, em uma cidade, tudo isso interfere. E dentro de uma organização não é diferente. O grande problema das empresas é a gestão. E essa gestão, baseada em preceitos antigos, às vezes, né? Ainda hoje, no ano de 2013, ainda encontramos empresas que têm práticas de gestão de 100 anos atrás. Então, a gente não muda, não promove essa mudança dentro da organização. Então, essa mudança na organização, essa inovação no modelo de negócio, essa adaptação à nova realidade empresarial, porque hoje nós temos uma nova realidade, né? O mundo mudou nesses últimos 30 anos, como não tinha mudado há 500 anos atrás. Então, nós temos hoje uma nova realidade geopolítica, nós temos novas tecnologias, nós temos novos sistemas de comunicação, nós temos novos clientes com novas necessidades, classes sociais ascendendo, buscando o consumo que antes nós não tínhamos aqui no Brasil, né? O Brasil se tornando uma das principais potências mundiais. Então, nós temos uma nova realidade. E, às vezes, as empresas elas não se adaptam a essas novas realidades.
E quem tem a responsabilidade por promover essa mudança? É a liderança de uma organização. A diretoria das empresas, o empresário é o grande responsável, porque tudo nasce do líder. O líder é que define como a organização deve ser. Então, no Ceará, eu posso, vamos dizer assim, entender que existem 3 tipos de empresa. Existem as empresas extremamente competitivas, que estão continuamente se reinventando, buscando desenvolver processos, desenvolver pessoas, desenvolver estratégias, desenvolver os seus próprios líderes, né? Existem empresas medianas que ainda não acordaram para essa realidade e que a gente vê em vários segmentos, elas têm um índice de mortalidade muito alto, desaparecem muito rapidamente dentro da organização, empresas grandes, muito grandes. Se a gente for, por exemplo, falar num dos segmentos varejo, a gente vai ver quantas empresas líderes de mercado no Ceará desapareceram nesses últimos anos, né? Porque não se adaptaram. Em algum momento elas esqueceram de ser competitivas. E isso é fatal no mercado, né? O mercado ele exige competitividade, ele exige que a empresa tenha essa excelência. E no terceiro grau a gente pode ver dentro do Ceará empresas que estão na contramão disso tudo. Não estão nem paradas, estão na contramão, porque estão numa gestão muito atrasada, muito antiquada, não entenderam ainda que são as pessoas que fazem a organização. É a motivação dessas pessoas, é a paixão dessas pessoas. Não é à toa que nós estamos, o Ceará está em primeiro lugar no Brasil das empresas, das melhores empresas para trabalhar, né, do GPTW, Great Place to Work. O Ceará está em primeiro lugar das empresas que querem participar, quer dizer, mostrar que estão cuidando das pessoas. Então, esse é um processo que a gente está vivendo dentro do Ceará. Existe uma crescente, né? A quantidade de consultorias também do nosso estado tem crescido muito para justamente dar esse apoio, dar essa tecnologia empresarial para as organizações, para que elas possam assim, implementar esses projetos e serem empresas mais duradouras, empresas que se perpetuam mais no mercado. E o Ceará, como a senhora falou, estando nesse destaque evidente, é claro que teria que ter todo esse trabalho para mostrar também quem são os profissionais da área, né, doutora? Não, eu sou muito bairrista, né? E então eu fico assim muito vaidosa, né, de participar, e esse sonho da gente de colocar isso aqui, né, e dar vida a isso aqui, já está na 2ª edição, né? Já saiu da 1ª edição, então já está aquela, como assim, já está uma coisa mais firme, já está mais forte, a gente sente até mais forte. Outra coisa, a procura de outros estados, viu, Jean? Já veio Curitiba, Natal, né, Florianópolis, São Paulo também, telefonando o pessoal, perguntando se pode veicular. Eu falo sempre que o guia, né, ele é o guia de palestrante e facilitadores do Ceará, né, o guia é cearense, entendeu? Mas isso não impede que os outros estados também participem, então é importante também que eles queiram mostrar a cara deles aqui. Agora é lógico que a gente quer que o nosso pessoal do nosso Ceará participem mais. Você que está nos ouvindo, então é muito importante, você facilitador, você consultor, você instrutor, você professor também que está nos escutando, é muito importante que você participe para mostrar o seu trabalho, em que você é muito bom. Então isso é muito importante para que as empresas vejam também você. Tem muita gente, por exemplo, aqui tem muita gente de primeira vez que está anunciando, que está usando esse veículo. E aí isso aqui, Jean, mais uma vez, chega gratuitamente na mão do empresário ou na mão do RH. Então é muito importante que eles vejam esse valor. Outra coisa também, Madalena, que é importante é, vamos dizer assim, nós tivemos uma crescente também na busca de anunciantes. Então, empresas que têm serviços para as organizações, que recebem o guia, como, por exemplo, planos de saúde, planos médicos, né? Empresas que, vamos dizer assim, de equipamento, de aluguel para a empresa, bancos, né? Todas aquelas empresas de TI que fornecem, vamos dizer assim, serviços ou produtos para as empresas que contratam palestrantes, que investem em educação corporativa, eles também estão anunciando no guia. Então é importante também a gente dizer isso, que as empresas que tiverem interesse, nós estamos fechando a edição esse mês, porque nós queremos lançar agora no final de agosto. Aí eu queria deixar só uma perguntinha aqui no ar. É como vocês imaginam daqui a uns anos esse trabalho, até onde imaginam chegar? O céu, eu digo sempre que o céu é o limite, né? E você é do tamanho dos seus sonhos. Então, eu vejo assim que a alegria nossa como idealizador do guia é que todos os palestrantes do Ceará estejam, vamos dizer assim, realizando palestras continuamente dentro das organizações, que essas empresas elas estejam, vamos dizer assim, se tornando empresas mais competitivas no mercado,
Então, eu não sei o sonho da Madalena, mas esse é o nosso sonho, né, Madalena? É o nosso sonho, com certeza. Que a gente tenha que além do realmente físico, isso. a gente já está no virtual, todo o pessoal que está anunciando no físico vai ficar no virtual. E outra coisa, a gente tem também esse sonho, ainda vai, para você ver como é realmente o sonho vira objetivo, vira meta, né? De crescer mais ainda e de ter vários outros serviços, além do físico, além do virtual, ter outros serviços que agreguem valor também a esse profissional que está investindo no nosso Eu acho que, Madalena, você podia deixar os contatos, se alguém certeza. tiver interesse, ou a palestrante, ou facilitador que queira anunciar, ou uma empresa que presta serviço para as organizações, poderia entrar em contato com você, né, Madalena? Pronto, com certeza, né? Pode ser no maдаlenamatos@gmail.com, que fica mais fácil, Madalena Matos, né? Esse com um T, né? Tá com bom. um T, madalenamatos@gmail.com. Pode mandar esse contato para a gente. A gente tem uma gerente de contas, né? Que é a pessoa, que é a Eliomar Cruz. Você entra em contato comigo e a gente passa o contato da Eliomar e a Eliomar faz a visita ou faz o fechamento. Né? Então, corro mais um pouquinho, porque o tempo está pequeno. Doutor, só para finalizar o nosso programa, vocês falaram de site, falaram dessa modernização. Eu queria que o senhor focasse, já que o senhor é consultor empresarial, falasse um pouco sobre essa mudança, que você falou de geração Y, essa mudança realmente que está no mundo, que hoje tudo, a tecnologia está muito mais rápida. Antigamente, o cliente estava ligado para você, quando você chegava no escritório, você via aquela ligação e ia retornar. Hoje em dia, no próprio smartphone, você já vê o e-mail, já vê tudo, já retorna. Que você falasse um pouco sobre essa, e fazer esse foco, né? Já que o guia também vai para site, fazer esse foco dessa mudança e como as empresas estão se comportando. Hoje, em termos de celular, que você falou de smartphone, celular, hoje nós temos 200 milhões de celulares no Brasil e em torno de 32 milhões de linhas fixas no Brasil, né? Então, considerando que nós temos várias crianças no nosso país, nós temos, com certeza, vários milhões de pessoas que têm 2 celulares, 3 ou até 4 celulares tem dessa comunicação. Então, essa geração é bastante interessante, essa junção das gerações, né? Da gente ter uma geração Z, que está nascendo agora a partir de 2000, né? E nós temos a geração Y e a geração X e a Baby Boomer, as anteriores, e a convivência e a troca de experiência. Eu acho que esse aprendizado, essa troca de experiência entre as gerações é que gera riqueza. Na nossa organização sempre a gente busca isso, né? Nós temos pessoas extremamente jovens, extremamente inovadoras, e nós temos pessoas com mais experiência de vida. E essa troca de experiência que gera riqueza. Pronto. Então, abro considerações finais. Infelizmente, o tempo do nosso programa não é tão longo, mas de antemão, dou os parabéns por esse projeto. Lembrando que para as empresas que quiserem adquirir, realmente é um trabalho gratuito, é um trabalho, digamos, entre aspas, um trabalho voluntário nessa parte para as empresas, não vão ter nenhum custo, como a senhora citou. Não. Então, abro considerações finais, doutor. Tá. Eu queria agradecer o espaço, a TV, já, o seu programa. Vamos dizer que todas as empresas que quiserem anunciar conosco entrem nesse e-mail que a Madalena colocou. Então pode ser o nosso também da nossa empresa, que é gomesdematos@gomesdematos.com.br, para que a gente possa ter o prazer de tê-los junto nesse projeto conosco. Muito obrigado. Doutora, espaço é seu. Eu agradeço também, Jean, né? Muito obrigado por essa oportunidade, né? E avisar a todos que entrem Madalena Matos no e-mail, madalenamatos@gmail.com, que a Eliomar, que é a nossa gerente de contas, e nós temos também no Facebook, né? Também tem no Facebook, o Guia de Palestrante e Facilitador do Ceará, você vai estar lá, e o Jean vai passar o link, né, para a gente assistir, e você pode também assistir a gente no YouTube. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a participação de ambos. Esse programa é retransmitido pela FGF TV no YouTube, www.youtube.com/FGFIES. Obrigado mais uma vez pela audiência.